Boa tarde, seja muito bem-vindo. Tá começando aqui o Entre Família, viu? Dá um espacinho pra gente, aumenta o volume dessa TV, desse celular. Não sei se você tá aí no consultório, pede pra aumentar só um pouquinho, não vai atrapalhar não. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. E é com muito prazer, a gente tem a honra, né, de ter um cantinho na sua sala. Alguns, hoje em dia, nas plataformas digitais, conseguem através do nosso aplicativo, o ntplay.com, que você pode acessar. Ou se quiser baixar no celular, hoje em dia, né, tem tudo no celular, inclusive programa da família brasileira. E aqui a gente tenta, né, trazer temas especiais da nossa vida, da sua vida. Inclusive, hoje um tema muito importante, Carol. Sabe por que nós vamos falar sobre o câncer infantil hoje, que é o tema de hoje? Porque amanhã comemora-se o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância. Olha, gente, olha, segundo dados, tem um dado aqui muito importante, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, Carol, que são cerca de 12 mil crianças que têm câncer anualmente. São 32 crianças, na média, por dia. Então, um exemplo, talvez não faça parte da sua esfera da família, Sim, mas é algo que acontece. Dentre a questão infanto-juvenil, das questões das mortes, né? Então, olha, você vê aí 32 crianças, né, por dia são afetadas com a questão do câncer. Claro que muitas vencem, dão a volta por cima, famílias abraçam. E essa esperança que a gente quer colocar aqui, inclusive entender um pouquinho, Carol, porque acontece o seguinte, tem muita gente quando fala de câncer, vou trocar de canal. Mas você não tem nada a ver com não tem isso nada a ver aqui. comigo, nunca vai acontecer. E de repente você pode fazer parte dessa turma que acolhe, essa rede que de sabe apoio, rede né? de apoio. Uma rede de apoio. Você pode fazer parte de uma rede de apoio, pode contribuir. E informação, né, Cris, é muito importante, né? Nunca é demais, né? E outra, a gente está sozinho nessa missão? Claro que não, meu filho. Você vai ter um médico sentado no seu sofá. O que é isso? Você não Que- vai pegar fila, vai ligar lá no SUS, lá no postinho, depois tem que Não. pegar a guia no outro postinho pra mandar, pra falar que você não mora ali. Ó, é na sua casa, tá? Então você vai pegar o que? O celular, que você já tá quase descarregando. Põe logo na tomada, menino. Por Que é isso? olha, não se prepara, Carol. Que é isso? Deixa Já o sabe que é celular 2h30, aí. estamos aqui esperando você Ativa o interagir plano com a de gente. dados, fala com o vizinho, pega o Wi-Fi aí, faz favor. Vamos conversar, vocês dividem aí. Passa a senha pra mim. Passa a senha, vamos dar um jeito, quero participar Eu do nunca te programa pedi hoje. nada, é. Que isso, hoje eu tenho consulta aqui. É isso aí, viu? Então nós temos aqui um profissional oncopediatra. Oncopediatra. Temos aqui uma família que passou por esse contexto, mas venceu a luta. Olha aí. E vai dar aqui pra gente muita informação em relação de como você pode ser um ajudante, um atuante, né? Um agente, digamos, essa aí é a nessa palavra. questão da rede de Isso aí. apoio, inclusive para poder conversar com as pessoas, entender um pouquinho. Então o programa hoje está imperdível, é bem funcional. Só o seguinte, cara, a gente vai para o intervalo mais rápido do Brasil. É tão rápido, gente. Nossa, vou beber água, vou na vizinha. Não, vai não. Manda um WhatsApp pra ela. Fica daí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu falei para você que é rapidinho o intervalo, mas foi bom para você colocar o aparelho para carregar, avisar todo mundo no grupo, já printar a tela, a pessoa que vai tirando foto do tema, vai compartilhando esperança. Inclusive, Carol, para ter a oportunidade de ter hoje, né, o doutor aí, o especialista no seu cantinho, na sua sala, é só você mandar um WhatsApp pra gente. Claro, envie suas dúvidas pra gente. Às vezes, bom, eu quero aprender muito aqui, viu? Às vezes você tem aí um contexto, um amigo falou que era assim, assado, como eu posso ajudar? Você quer saber mais sobre qualquer assunto relacionado aí ao câncer infantil? Pode mandar pra gente no 98315-0249, o DDD é o 12. Muito bem, e olha, fora isso, hoje a gente vai ter vencedores aqui, não só vencendo essa questão do câncer e tal, mas temos aqui, olha, um programa que estreou na grade aqui ano passado. Game show. Bom de né? Bíblia! Isso aí. Temos vencedores da primeira, da segunda rodada, que temporada. E olha, eles são feras, né? Tem uma turma do Viagem Comigo aí, bom demais, é especial, gente. Isso aí. Então hoje a gente vai viu? conversar um pouquinho. Inclusive o primeiro ganhador, se eu não me engano, já esteve aqui no programa. Ele já esteve aqui, que foi Eduardo Mack, né? Então Exatamente. hoje vem só da segunda temporada. É para poder equilibrar aí, né? Equilibrar. E São ela vai falar. vários ganhadores. Eles vão falar de uma viagem que vai rolar aí, hein? Ai, eu nem vou falar, tá vindo até uma temporada diferente, eu não posso contar. Mas pra você que também é do Bom de Bíblia, tem uma temporada diferente. Aguarde, não posso, eu tô louco de vontade pra contar, mas não posso. Eu quero chorar, mas tudo bem, vai dar tudo certo, viu? Vamos logo apresentar os nossos convidados de hoje? Vamos lá então. E aí a gente vai abrir aqui a nossa sala, a nossa conversa, que é sempre muito bom receber pessoas aqui, viu? Olha, nós estamos aqui com o nosso especialista, já prometemos aqui, vamos cumprir aqui, nosso especialista, doutor Roberto Plaza, seja muito bem-vindo. Ele é médico oncopediatra do Itaci, é isso? Isso, Itaci. Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil de São Paulo. Isso. Correto. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer falar com vocês, com os telespectadores e com os convidados, queridos. Temos convidados, né, Cris? Verdade, estamos recebendo aqui a Viviane da Cruz.
Ela que já esteve aqui no nosso programa, esse Mas sorriso nos bastidores nos ela esteve, bastidores e isso. tal e tal. Eu lembro até dos stories que ela fez com você. Foi. Sorriso marcante de alguém que realmente sabe enfrentar os problemas. Ela está sendo acompanhada aqui pelo Gustavo, né, o filho dela, vai contar já já a história dessa família que tem muito a nos trazer aqui nessa tarde, cara. Com certeza. Hoje é o dia de aprendizado, viu? Aprendizado. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos aí. E eu gosto de começar sempre com História. história. Eu História. sou assim, a doida da história. Vive, ano passado estava tudo bem, você tem 3 filhos, né? Fala um pouco do seu contexto familiar e de uma notícia, um diagnóstico inesperado na sua família. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Como você falou, é uma notícia que nos pega de surpresa, né? Até maio do ano passado estava tudo bem, né? Todo mundo feliz em casa, porque eu tinha terminado a minha graduação, ia fazer minha formatura em maio. Fiz a minha formatura em maio, com toda a minha família, e no dia 31 de maio isso. Quando entrou junho, por volta mais ou menos do dia 10 de junho, ele começou a sentir dores no O abdômen. Gustavo. Gustavo. Você tem mais 2, né? Tenho o Guilherme, de 11 anos, e o Gabriel, de 3 anos, o Pititico. E aí o Gu começou a sentir essas dores no abdômen, em junho, mais ou menos por volta do dia 10. A princípio, o nosso medo era ser uma apendicite, né? Algo assim, inflamatório, né? E aí fomos para o médico, né? Corremos com ele para o pronto-socorro, e ali fez o pronto atendimento. A princípio, como sendo gases, sabe? Não fez nenhum outro exame mais aprofundado para ver, né? E aí pediram para a gente voltar para casa, a gente voltou, que se permanecesse a dor, era para retornar, e assim foi feito. Isso foi numa segunda, na terça-feira ele foi para a escola, estava bem, mas quando ele retornou da escola no período da tarde, ele já estava sentindo dor novamente. E aí a gente ficou observando, mas na madrugada essa dor se intensificou. E aí meu esposo levou novamente. E aí sim é que o médico pediu uma ultrassom, né, e para identificar o que poderia ser. E aí começou as nossas dúvidas, né, a nossa saga atrás de respostas. Traz do diagnóstico. Atrás Que do esse é o primeiro diagnóstico. ponto, né? Sim. Nessa luta do câncer é quando você não sabe qual é o problema, né? É a pior assim, fase, porque você não sabe o que está Você acontecendo. não sabe com quem você está lutando. Você não sabe. E assim, no começo, os exames que eram feitos de sangue não tinha dado alteração nenhuma. Ele não perdeu nem peso, ele não parou de se alimentar. Ele estava normal. Ele, sabe, com uma saúde ótima. E nós estávamos... Tá vazando aqui, porque daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo ali É verdade. no GACC. É uma forma diferente até de falar que vai ter link daqui a pouquinho, Vai né? ter link daqui a pouquinho. É uma ideia diferente. Vai dizer que não exatamente. causou para você agora. É pra gente É um também. impacto e tal. Que A gente produção quer nem gerar uma avisa a gente produção para ali. justamente ter essa surpresa. Surpresa, nós vamos entrar no GACC. Eu vou até pegar aqui a minha cola, porque eu preciso saber qual que é É o... aqui em São José, né? Isso, é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, viu? Aqui de São José dos Campos, a nossa repórter Pamela Meirelles está lá, daqui a pouquinho ela vai entrar com Pronto. informações para você. Pode continuar, Vivi. Então, e aí começou. Nós fomos fazer um ultrassom, né? E que poderia, sim, ainda ser apêndice, né? E chegando lá, o médico já olhou e falou: apêndice não é. Temos algo muito maior. Aí, naquele momento, meu coração já... Coração de mãe. É maior quanto, né? Do Que que uma será? apêndice. É. E aí foi quando ele já jogou. É um tumor. E é grande. Então, já vai para o hospital. Só que desse dia até o diagnóstico foram 2 meses. É muito tempo. Muito. É muito tempo. Porque nós primeiro nós fomos para um hospital. E ali ficou alguns dias internado. Fez uma biópsia, veio inconclusivo. Fomos para casa, sentiu dores. Estava comprimindo o canal do ureter. Colocou um duplo J, um catéter duplo J. Voltamos para casa, começou a tratar ambulatório, e aí sim o Gu começou a emagrecer, aí ele começou a não ter tanto apetite, e aquele volume do abdômen dele, aquela massa, né, começou a ser evidente. Ele deitava, a gente já via aquele ovinho na barriga dele. E todas as pessoas vinham e falavam: leva em tal hospital, leva em outro hospital. E eu estava ali, porque sempre foi um hospital muito bom, assim, de referência para nós, para a nossa família, sempre fomos atendidos muito bem.
E fomos, né, atendidos, mas foi uma demora muito grande no diagnóstico, porque isso complicou muito mais. Então são 2 meses nessa espera. Agora pergunta, Vivi, um exemplo, 16 anos o Gustavo tem, né? Como é que foi a conversa então? Foi muito aberta? Como é que foi essa questão? Como é que o Gustavo recebeu? Ninguém recebe uma notícia dessa de boa, né? Você me permite falar com o Gustavo, Gustavão? Vamos lá, parabéns aí esse guerreiro, veio trazer essa Com certeza. história, né, de vida. Mas como é que você recebeu? 16 anos, a gente fala, né? Costume da minha avó falar, flor da idade. Você está despontando para várias questões, né? Pensando em faculdade, namoro, colégio, e você recebeu, de repente, você já tinha parado para pensar que alguém da sua idade ia receber uma notícia dessa? E você recebeu como essa notícia? Bom, para mim foi bem impactante, né? Porque eu estava bem, aí do nada eu já comecei a adoecer. Então foi uma notícia bem impactante para mim. E nesse momento você pensou o quê? Assim, olha, vamos lá, a mãe está aqui, família, né? Todo mundo se aproximou ainda mais. Porque às vezes a pessoa que está envolta não cai a ficha, né? Você não sabe, está vindo, a palavra câncer ainda está um pouquinho longe e tal. Vivi, como é que, como mãe, ali você seu suporte? Porque a mãe, né? É aquele grito que dá, é aquela que ouve um grito a 3 quilômetros, já tem aquele sensor e tal, e de repente o grito está perto, é diário, 2 meses de espera. Como é que o coração de mãe se portou para ser parte dessa rede de apoio e você como referência, porque a mãe é referência, né? Na família para Quase conforto. que não pode desabar, né? E não é Tem bem aquela assim. máxima, né? E de não que é, não e pode não é bem desabar. assim. No começo foi bem difícil, porque primeiro que já vinha de 2 meses de angústia, de tentar saber o que era e não conseguia. E aí fomos para um outro hospital, né, que é referência no tratamento também lá em Campinas, que é o Hospital Boldrini. E lá, com 4 dias, nós já descobrimos o que o Gustavo tinha. Então, no mesmo tempo que eu tinha aquela vontade imensa de saber o que ele tinha, eu tinha um medo de De que receber aquele fosse. diagnóstico. Porque o tempo foi passando e aquilo na minha cabeça só foi se intensificando. Meu Deus, eu acho que realmente é isso. E eu só pedia forças, né, para Deus me dar forças para sustentar o meu filho, a minha família. Porque não é fácil. Quando você. E assim, é igual você perguntou. Eu nunca escondi nada deles. Desde o começo, a gente sempre expôs tudo para ele, né? Eu acho que também foi o que ajudou muito, assim. Porque eu sempre falava, não vou esconder nada de você. Você vai saber tudo o que está acontecendo. O diagnóstico foi dado na frente dele. Tudo foi feito na frente dele, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, na equipe médica, né, doutora? O posicionamento dessa equipe. Então, ela disse, olha, o diagnóstico foi feito em frente à família, inclusive do paciente. A forma como a equipe multidisciplinar, né, nestes casos, né, funciona, determina também para que o diagnóstico seja feito mais rápido, ou mesmo a aceitação da família em relação ao problema. Eu acho assim, que o diagnóstico do câncer é muito impactante. Você imagina você falar, né, para uma família que o principal membro bem, da né, família. está com câncer, ainda mais sendo criança. Ele deve ter o alicerce, né, de ser baseado em clareza, tá, em sinceridade, em afetuosidade também. Ou seja, amor também nisso, né? Se você fala de forma clara, você fala de forma sincera e com jeito, tudo fica mais fácil. E aí você tem que ter uma paciência, aquilo vai um tempão, né? Você vai, conversa, perde um tempo, né? Você ganha esse tempo, né? Para explicar para a família e para a criança ou adolescente, dependendo da idade, vai ser diferente, né? Porque as questões são muito diferentes entre uma criança pequenininha, um escolar e um adolescente. O adolescente já tem muito mais consciência do que pode ser uma coisa mais grave ou menos grave. Então, ele vai buscar informação. Então, eu acho que provavelmente lá no Boldrini, que é um excelente hospital, eles conversaram de forma sincera, né, clara, não esconderam nada e procuraram conversar. O seu médico lá procurou, como eu faço também, né, de conversar e explicar tudo que é a doença, tirar os estigmas que o câncer infantil ou infanto-juvenil tem, que aquela associação da palavra câncer igual à morte, que é um absurdo, né, a gente em 2020 se achar isso, porque Tem tratamento, a notícia né, tem hoje em tratamentos dia. modernos, a medicina avança
E a gente tem números alvissareiros de cura do câncer infantil. Então tem que se pautar nisso, é falar com jeito e nunca esconder da criança ou do adolescente. Por quê? Porque eles têm questões. Se você esconde, você cria confusão, insegurança e sentimento de culpa. Mesmo nos pequenininhos também, a gente sempre vai, lógico, com linguajar diferente, mas com muita sinceridade, fala para a família, não sei como você agiu, né? Mas tentar manter, de alguma forma, o equilíbrio familiar, Trazendo né? esperança. Trazendo pra aquela esperança, família. focando, né, lógico, nele, mas também fazendo com que ele, passado essa tormenta, né, ele adquira um equilíbrio de tentar voltar algumas rotinas dele. E que toda a família e os amigos, né, e a comunidade se envolvam, não pensando em como piedade, sabe? E sim como esperança, né? Pensando que, né, à luz da ciência, essas doenças têm tratamentos modernos, formas diferentes de tratamentos, como foi aplicado no caso dele. Agora, inclusive, falar sobre formas de tratamentos diferentes é exatamente isso que a gente vai falar agora com o link da Pamela Verdade. Meirelles, Falando né? de esperança, né? A gente vai para um grupo de assistência agora, né? A criança com câncer. A gente vai fazer um link, vou cuidar você, dar um pulinho na tela. Ao vivo A gente vai lá. ao vivo agora, com certeza, aqui do ladinho. O pessoal entender no Brasil, a gente está em Jacareí e vai fazer um link agora com São José, justamente no GACC. Esse grupo de assistência à criança com câncer. E a nossa repórter Pamela já está com informações. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está aí assistindo Entre Família. Eu estou num lugar muito bacana hoje. Embora seja um hospital, mas eu posso dizer para vocês que é um hospital bem bonito, bem diferente, porque é um hospital infantil. Eu estou aqui no Grupo de Apoio à Criança com Câncer de São José dos Campos, o GAC. E aqui eu estou com o doutor Marcelo Miloni, ele que é médico, oncologista pediátrico e paliativista aqui no hospital. É isso? Boa tarde, doutor. É isso mesmo. Queria dar boa tarde para todo mundo, boa tarde especial aí para o Roberto, é um grande amigo nosso. Doutor, explica para a gente quais são os serviços oferecidos aqui no GAC. O GAC é um hospital especializado em câncer infantil, então a gente atende crianças de 0 a 19 anos. E qualquer tipo de câncer a gente está habilitado a cuidar. Quantas crianças estão sendo atendidas atualmente aqui? Aqui a gente recebe em torno de 100 casos novos por ano. A gente atende apenas o Vale do Paraíba, porque é o que o GAC está credenciado pelo Estado de São Paulo a atender essa região. São 100 casos novos por ano e hoje a gente tem em tratamento, em quimioterapia, em torno de 120 crianças. 120 crianças, então, atualmente estão sendo tratadas aqui. Há quanto tempo que o GAC existe? O GAC já existe como uma entidade de apoio desde 95, mas como hospital desde 2010. Então, só a região do Vale do Paraíba que é atendida aqui. Pessoas de outras regiões buscam outros lugares, é isso? De outra região, ele vai para a referência que é aquela região. Assim, se você está dentro de São Paulo, você tem inúmeros hospitais em São Paulo. Se a tua região é próxima a Campinas, é o Hospital de Campinas, é o Boldrini. Se é Sorocaba, tem um excelente hospital em Sorocaba também, e assim vai indo. E de onde vêm os recursos? O atendimento oferecido aqui é gratuito, né? De onde que vêm os recursos para esse atendimento? O atendimento aqui é pelo SUS, né? É claro que a gente atende convênios também, mas é uma pequena parcela só. A gente atende aí em torno de 15% só dos pacientes tem algum convênio. Então, 85% dos pacientes são do SUS. Então, os recursos são, SUS. Como o SUS não é quer dizer, não é que ele não é um bom pagador, não é isso, mas ele paga muito pouco, ele corresponde apenas a 30% daquilo que que custa o tratamento de um paciente, você tem que conseguir dinheiro de outras formas. Então, a principal fonte de recursos do hospital, na verdade, é doação. E essa doação vem de onde? Vem de empresas? As pessoas também podem doar? O pessoal de casa também pode doar? Ele é uma doação mista, quer dizer, empresas ajudam, entidades privadas, até deputados também costumam ajudar, quer dizer, a classe política também ajuda, não com doações, mas daí com verbas específicas, e pessoas físicas, vamos dizer assim, com doações seja do bolso, seja com até trabalho voluntário, coisa parecida.
Então, quem quiser ser voluntário e for dessa região, pode estar procurando o hospital também. Pode, a gente tem um corpo de voluntários aqui. É claro que o voluntário ele precisa ser treinado, porque ele vai ter que lidar, às vezes, diretamente com a criança e saber lidar com a criança ou com a família de pacientes que estão, às vezes, em situação grave, né? O que eu achei bastante interessante é que nós estamos na área de internação, mas antes nós passeamos pelo hospital, conhecemos bastante os lugares e assim, tem até brinquedoteca aqui, tudo é bem colorido, né? Vocês têm essa preocupação em deixar um ambiente mais acolhedor para a criança? Eu acho que é uma preocupação aí bem, não vou dizer universal, porque isso depende de recursos também, né? Mas sim, essa preocupação. Como a gente estava assistindo o que o Roberto estava comentando, e é por aí. Ele trabalha num local lá em São Paulo que é referência também. E a formação dele é muito semelhante à minha e é justamente voltada para que aquele desconforto da doença e do diagnóstico seja de alguma forma minimizado, para que a gente traga, no mínimo, paz para as famílias. E também, se possível, também dentro de um cenário que inicialmente parece muito catastrófico para essa família, a coisa se torne o mais rápido possível com uma coisa suportável e até mesmo que dê, quem sabe, um pouco de alegria. Doutor, quem quiser entrar em contato com o GAC para fazer uma doação, conhecer um pouco mais o trabalho, quais são as redes de vocês, site, telefone? Bom, pode entrar em contato, até tem rede, as redes sociais e tal, tem, né? Mas tem o site, que é o GAC, né? GACC.com.br, ou então o telefone, que é daqui do Vale do Paraíba, né? 12 997 97 7764. Então, quem quiser apoiar esse trabalho bonito que o GAC está fazendo aqui em São José, tá aí os meios de contato. Obrigado, viu, Pamela? Estenda o nosso abraço, agradeço ao doutor aí e toda essa equipe maravilhosa e uma informação muito construtiva. Um grande abraço, viu, Pamela? Abraço. Olha, meus queridos, que bom, né? Que bom a gente poder ter, a gente fica olhando assim as maravilhas. A gente vê uma doença também, é uma doença tão forte. Nesse grupo de crianças, são 12 mil crianças por ano, mas vê também um grupo como esse, um grupo de assistência à criança com câncer. Olha, uma dica para você, entra no site, procura como doar, passou aqui, né? E se você é da região do Vale do Paraíba, visita lá, acompanhe o nosso programa e vê quão importante é uma família receber um atendimento como esse. Olha, a gente tem muito ainda a aprender. Vai ter muito mais aqui no programa. Não sai daí, já a gente volta aqui no nosso Entre Família. De volta com Entre Família, um assunto muito importante, extremamente relevante, viu? Nós vamos falar hoje, estamos falando hoje sobre câncer infantil. Acabamos de voltar aí de São José dos Campos através de um link ao vivo com a Pamela Meirelles. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Porque assim, quando a gente fala dessa questão da luta contra o câncer, ou se você está passando por algum outro tipo de doença aí na sua casa, eu imagino que os custos desses tratamentos são altíssimos, né? Às vezes você está aí pelo SUS, então é bacana que você consegue um suporte, mas mesmo dentro de casa, olha, tem muita coisa para girar. Quem recebe um diagnóstico como esse, por exemplo, às vezes não consegue trabalhar. Quem paga a conta de água, de luz? Quem sustenta as crianças? Quem corre para lá e para cá? Quem faz esse corre todo de ir até o hospital e voltar? E essa gasolina, esse pedágio? Quem que paga isso aí? Aí entra no bolso, né? Imagina que se você não tem uma reserva financeira, como é que fica a sua família? Me fala. Como é que faz para resolver essa situação? A gente precisa de educação financeira, viu? Porque às vezes pode do nada acontecer uma grande viravolta na nossa vida e a gente não tem os recursos necessários para dar continuidade. Vamos falar sobre esse assunto? Eu tenho aqui uma ideia para você, viu? Olha lá. Uma dica muito importante é o Saldo Mais, essa revista, esse curso bíblico em formato de revista que vai te dar noções sobre como você pode economizar, se livrar das dívidas, conseguir guardar um dinheirinho ali para emergências, para situações difíceis, como, por exemplo, a enfermidade dentro da família, viu? Você pode pedir através do DDD 12 2127 3121 ou através do WhatsApp, que é mais tranquilo, né? Tá aí na sua mão mesmo, 1298 100 14 25. Você pode pedir agora essa revista, viu?
Não adianta a gente ficar vivendo só, vai pagar a conta, acaba o dinheiro, vai pagar a conta, acaba o dinheiro. Vamos lidar com as finanças de uma forma inteligente, viu? Saldo mais na cabeça. Agora, acho que é muito importante a gente te ouvir, né? Porque nós estamos aqui falando, te entregando presentes, entregando presente que é a própria informação, mas nós queremos te ouvir. E é por isso que o Cris agora vai começar aí a ler as interações de hoje, é isso, Cris? Verdade, o pessoal de casa tem prioridade. É que não é à toa que hoje o Dr. Roberto está aqui, automaticamente ele está aí também. Você mandando a sua participação no 12983150249 e agora na tela a sua participação. Vamos lá então, a primeira participação da tarde aqui, Carol. Vamos lá, Tá pode jogar na chegando, tela. tá chegando. Tem pergunta aí, olha o Ricardo, ó, existe a relação de refrigerantes com câncer infantil? Tem relação? Do refrigerante com câncer infantil. A gente sabe que refrigerante tem relação com outras coisas, né? Que não é a coisa mais saudável que existe, né? Se for consumido em exagero, né? Pela quantidade de sódio que tem o refrigerante, né? E também o valor calórico dele, mas não tem relação. Né? Fica tranquilo, não é Posso exatamente aproveitar um a pergunta problema, aqui né? nessa questão Sim, alimentar? Tem gente, muita gente fala que o açúcar é o alimento do câncer. Mito ou verdade, doutor? Veja bem, né? Isso não é verdade, né? Que o açúcar seja o vilão, né? Isso não é verdade. Esse é um mito. É muito mais um mito, né? O açúcar, ele está relacionado a inúmeras situações no seu consumo exagerado, a outros tipos de doenças que podem dar alterações metabólicas no indivíduo, como a obesidade daí vira hipertensão, a diabetes tipo 2, aí com a hipertensão, a diabetes tipo 2, vem mais comorbidades que podem levar o indivíduo até, nos casos mais graves, né, ter coronariopatias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular. Isso no consumo excessivo. Mas não é o vilão do câncer, não. Causa direta, não. Mas é bom a gente aprender, É bom porque aprender. isso paira nas conversas, né? Claro. De casa e tal. E é é. bom a gente ter uma informação de um doutor aqui no nosso programa. Carol. Com certeza. Pode jogar na tela. Tem mais uma perguntinha aqui, antes da gente voltar para nossa conversa. Tá vendo? Tá chegando. É a Dirce, Cris. Olha, estou com meu filho internado no hospital com um tumor. Eu não sei a sigla ali, doutor, mas é PNET? PNET, É isso? Isso. E é no sistema nervoso central e coluna. Gostaria de saber mais sobre o que é isso. Inclusive para o público em geral, assim como eu não tenho conhecimento, a gente entender aí de uma forma rápida o que seria. Então assim, né? Esse tipo de tumor, o PNET, né? É um tumor neuroectodérmico primitivo, tá? Nesse caso, é um tumor do sistema nervoso central, tá? E lembrar que os tumores do sistema nervoso central são o segundo grupo de cânceres mais infantis da infância. Tem inúmeros tipos de tumor do sistema nervoso, esse é um tipo, tá? Ele é um tumor neuroectodérmico, então ele é derivado do sistema nervoso simpático, né? Que é uma forma do sistema nervoso. Ele pode acometer várias regiões. Quando ele acomete a região acima do cerebelo, que a gente chama de supratentorial, ele chama de PNET, tá? Do sistema nervoso central. Ele pode acometer também a medula espinhal, né? E pode acometer, quando ele é infratentorial, que é a barra, que comete principalmente cerebelo, a gente chama ele de meduloblastoma, que são terminações sobre esse tipo de tumor. É um tumor, que não é muito frequente na infância, tá? E que demanda, entre os seus tratamentos, a quimioterapia também. Né? E como sempre, como todo tumor sólido, né? A gente também procura tentar, né, retirá-lo. Então, fazer a exérese, como a gente chama no termo médico, do tumor, né? O difícil muitas vezes é a região, né? Porque no cérebro, o sistema nervoso tudo é sensível, né? Então, você vai mexer no sistema nervoso central, às vezes, até acho que vale a pena de explicar isso, né? Existe diferença entre tumor benigno e maligno. O tumor benigno, ele tem um crescimento lento e ele não tem a capacidade de invadir tecidos adjacentes ou de provocar sementinha à distância, que são as metástases. Se espalhar, né? Então ele tem um crescimento, o tumor benigno ele não se espalha e não invade e cresce bem lentamente. O tumor maligno, que é o câncer, porque o tumor benigno não é um câncer. O tumor maligno, que é um câncer, ele tem essa característica de multiplicação exagerada e desordenada das células, que elas muitas vezes formam um tumor em crescimento rápido e elas têm a capacidade de invadir muitos tecidos e provocar sementinhas à distância. Então, manda o tumor vai lá para o pulmão,
ou vai para outro local, né? Então, quando a gente chama isso, o tumor é benigno, o termo em medicina é neoplasia benigna, neoplasia é tecido novo, né? Sim. Benigno, né? Não é câncer. Quando a gente fala de neoplasia maligna ou tumor maligno, aí é o câncer. E nesse caso, doutor, apesar de ser um lugar de difícil acesso, de manejo pela Isso. sensibilidade ali, por ser uma parte central Isso. nervosa ali, sendo câncer, mesmo assim, tem que ser o mais rápido possível, né? Tudo é o mais rápido possível. A gente estava vendo, né, o caso do Gustavo, né? A gente torce para que cada dia as pessoas consigam, né, saber mais sobre os sinais e sintomas precoces do câncer infantil, para frente à possibilidade do câncer, não ter medo dessa palavra. E passando pela família ou pelo médico de confiança que existe a possibilidade de ser câncer, né, que procure um serviço de excelência para não retardar o diagnóstico, porque às vezes algumas semanas, né, não implicam só na diminuição da mortalidade relacionada ao câncer, mas também, para tumores sólidos principalmente, diminui a chance de você precisar de cirurgias absurdamente grandes, né? Cirurgias mais invasivas, vamos dizer assim, que possa deixar alguma sequela. Então, para tumor sólido, quanto menorzinho é melhor, vocês concordam? Claro. Com certeza. Agora, quando a gente fala dessa questão de cirurgias, eu queria até perguntar para a Vivi como foi a questão do tratamento do Gu, né? Que em pouco tempo ele recebeu uma alta, entre aspas, né? E você está aí de casa vendo aqui essa história, acompanhando de pertinho essa história com a gente, manda para a gente a sua opinião, viu? As suas dúvidas, as suas experiências, 983-150249, interaja com a gente. Agora, Vivi, conta para a gente como é que foi essa questão do tratamento do Gustavo. No dia que nós recebemos o diagnóstico, já estava pronto a primeira quimioterapia dele já na mesa da doutora. Então, no momento que ela deu o diagnóstico para a gente, o tratamento dele já estava tudo pronto também. E aí ela, do mesmo jeito que ela já falou abertamente como era o tratamento, né, como era o tipo do câncer e tal, ela já falou, né? Então foram 45 sessões de quimioterapia que ele fez para reduzir o máximo possível da massa abdominal, né, que era o tumor, porque estava num local, no abdômen, muito delicado. Então, ele estava envolvendo as veias principais do nosso corpo, estava em íntimo contato com alguns órgãos, então não tinha como ter acesso a ele naquele momento. Precisaria diminuir bem para poder fazer a cirurgia, como o doutor falou, né? E foi uma cirurgia grande também, porque mesmo tendo feito as 45 sessões, ele ainda estava assim num volume razoável, né? E então assim foi um período muito doloroso. É um período muito difícil porque hoje a gente vê ele de um jeito, mas no tratamento o doutor sabe é muito difícil, debilita demais e realmente a pessoa se torna a outra. Você olha e você não acredita que é. Cadê meu filho? Eu falava, sabe? Então é muito difícil. E depois que terminou as 45 sessões, nós agendamos, né, a cirurgia. Então foi feita agora em janeiro, cirurgia no abdômen e bem invasiva, né? A princípio o médico tinha falado pra gente que poderia durar em torno de umas 5 horas, mas ela durou quase 8, né? Teve algumas complicações, teve uma hemorragia e tal. Isso tudo deixa a gente aflito do lado de fora, né? Imagina, 8 horas a mãe esperando o filho. Nossa, e aí eu vi a sai da mesa moça de passando cirurgia. com aquela maleta de reposição de sangue. Porque o médico já tinha falado pra gente que havia uma possibilidade, As possibilidades né? todas, Então né? a gente nunca quer que aconteça, mas E são né, as palavras deixou a também, que gente- por mais que são óbvias, Sim. sangue, precisa de sangue. Sim. É. Mas saber que está chegando sangue. Então, por exemplo, para um quadro médico, o médico lida com isso diariamente, né? Tem essas Isso. questões. Agora, uma mãe dentro de um hospital, Imagina. a gente vê de forma cinematográfica, na telematurgia. Agora, você vivenciar algo, 8 horas esperando, chegou uma maleta com sangue, o que está precisando, né? Então, é um momento de tensão, por mais que tenha a nossa fé, o medo faz parte do ser humano, ainda mais com o bem mais precioso que o doutor havia falado. Inclusive, é o seguinte, a gente está perto do intervalo, e depois eu queria, inclusive, a gente conversou aqui nos bastidores, só uma pergunta antes do intervalo. O seu tratamento foi pelo SUS? todo pelo SUS. Então tá. Olha só, uma das coisas que a gente vai aprendendo aqui, uma comparação, Carol.
Porque em outros países, um exemplo, bem desenvolvidos, por exemplo, você pega os Estados Unidos. Estados Unidos, Tipo de tratamento com câncer. Não tem, você tem que ter dinheiro para pagar, porque senão não faz. Então, eu sei que o nosso país está em transformação, temos muitas coisas para mudar, mas ainda temos. E essa Ainda bem. realidade que nós queremos perguntar para o doutor daqui a pouquinho, para você enxergar, inclusive, o sistema do SUS de uma forma diferente. Temos muita coisa a melhorar? Temos. Com certeza. Mas ainda temos um plano público, né? Ainda bem que tem. É. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui com Entre Família, estamos dando um banho de informação. Estou aprendendo bastante, viu? Está aprendendo bastante com a gente? Estamos falando aqui hoje sobre câncer infantil e agora nós vamos para a nossa dinâmica, é a hora que a gente suga do nosso especialista, viu? Já não basta, a gente faz um suco com ele lá, a gente espreme mais ainda aqui para que você compreenda um pouco mais sobre como é esse câncer e como a gente consegue falar com as crianças a respeito desse assunto, né? Perfeito. Doutor, vamos jogar aqui na tela aqui as nossas informações. Agora a gente vai falar um pouco sobre quais são os tipos de câncer mais comuns, né, entre as crianças. E você já tinha dito aqui alguns tipos e tal, enquanto a gente conversava, mas vamos deixar isso mais claro. Pode rodar. Olha lá. Os mais comuns de 0 a 14 anos são 33% leucemias, né? 16% tumores, que é o que você estava falando ali agora para gente, e 14% linfomas. Esse é um dado do INCA, né? E esse dado, ele é comum em todos os lugares, né? Então, pode ser que se você tiver uma criança, a maioria seja realmente leucemia e os tratamentos são todos tranquilos, é isso? Isso, na verdade o que a gente tem é que o principal tipo de câncer da infância, daqueles 12 mil casos do INCA, né? Que o INCA fala que acontece no Brasil, 12 mil casos no Brasil, 1/3 deles são de leucemias agudas, são leucemias, né, que a gente tem a leucemia linfóide aguda, que é o câncer principal da infância, correspondendo a 80%. Então, mais ou menos 2.400 casos por ano no Brasil de leucemias linfóides agudas, né? A gente tem as mieloides agudas ou não linfóides, que correspondem a um número menor de 800 casos, e depois a gente vem para os tumores do sistema nervoso central. Mas esses tumores do sistema nervoso central, eles são de inúmeros tipos histológicos. Então, só para falar sobre eles, ia ter que ficar um tempão aqui. Mas é o segundo principal tipo de câncer. Colocando tudo num pacote, mas dentro desse pacote ainda tem subgrupos ali desses sistemas. Né? Depois vem os linfomas, que podem ser aqueles linfomas clássicos de Hodgkin ou os linfomas não Hodgkin, que costumam se apresentar com os caroços, né? Aquelas ínguas aumentadas, a doença de Hodgkin. Então, você já falou uma característica, né? Dos linfomas, que são os caroços e tal, né? Qual é a principal característica de cada um desses grupos aqui? Eu acho que a gente ia até comentar um pouquinho sobre isso no próximo aqui? slide. Então, vamos jogar aqui o próximo slide para a gente entender isso. quais são os sintomas, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a leucemia na infância, né? A leucemia é o câncer mais frequente que acomete a fábrica do sangue. E na leucemia, a fábrica do sangue, ela é substituída por células ruins, que são o quê? Que são os blastos, são as células neoplásicas malignas. Então, ela substitui todo o estroma da medula óssea, provocando o quê? Que a medula não cresça suas células normais. Então, o indivíduo para de fabricar hemácia, que é o glóbulo vermelho, ele tem anemia. Boas, né? Vai ter anemia, vai ficar pálido, certa palidez, né? O indivíduo ele começa a não produzir plaquetas, que é uma célula pequenininha responsável por a gente não sangrar. Ele começa a ter sufusões hemorrágicas, petequias, equimoses, hematomas. Nossa, peraí, vamos devagar, porque tem uns termos bem difíceis aí que eu não estou entendendo. Então, peraí, hoje se minha filha tiver um diagnóstico como esse e ela se cortar, e ela não consegue, o sangue não estanca, né? Ou seja, porque cortinho de criança, assim, parece que rápido já coagula, né? Rápido resolve o problema. Aí você está me falando que quando se perde essa célula aí sanguínea, isso continua, ou seja, ela não consegue estancar o sangue. É uma característica. Na verdade, é que para a leucemia, os sintomas são bem visíveis. Ok. É um tipo de câncer que a família procura logo os médicos, porque era uma criança que estava normal e, de repente, ficou pálida. Ou seja, febre, perda de peso, teve anemia, hematomas e sangramentos. Dores de cabeça? Não, dores de cabeça pode acontecer na leucemia, raramente quando ela envolve o sistema nervoso central. A célula leucêmica sai da medula e infiltra o sistema nervoso central. Dores de cabeça são mais comuns naqueles tumores do sistema nervoso central, como a gente falou. Excelente. Aí tonturas, falta de equilíbrio, tem a ver também com o sistema nervoso central. É interessante a gente falar isso também. Uma criança, toda criança, quando tem uma doença grave como um câncer, né, ela deixa de ser feliz.
Então, ela era uma criança que brincava, ela para de brincar e, normalmente, para os tumores do sistema nervoso central, elas têm uma alteração do comportamento. Fica mais triste e como os tumores são muito comumente infratentoriais, acometendo o cerebelo, o cerebelo é responsável pelo nosso equilíbrio, elas têm uma marcha descoordenada e desequilibrada. Ou seja, a criança está indo normal e aí o quadro é alterado. Isso. E essas alterações nos olhos com inchaço na pupila? Então, essa é um sinal, acho que tem inúmeras campanhas, o Boldrini fez Da campanha. foto? É da foto, isso, que a gente chama de leucocoria ou reflexo do olho do gato, que os familiares percebem quando você tira uma foto, né? E aparece a mancha na Um pupila flash, branca, né? Isso. É um sinal de retinoblastoma, que é um tumor embrionário que acomete a retina, tá? E deve ser, a partir do momento que você vê esse sinal, corra para o oftalmologista e dali vai para o oncologista, porque o tumor já está envolvendo bastante a retina. Eu me lembro de algumas campanhas do Sistema Único de Saúde, o SUS, falando sobre essa questão da foto e tal, né? Para você ver como eu estou um pouquinho mais velha, porque naquela época se usava aquelas câmeras com flash, que hoje não usa muito, né? Mas tem flash aí no seu celular, dá para fazer ainda. Pode jogar aí as mais informações em relação aos sintomas do câncer. São caroços no pescoço, tem a ver mais com outro tipo de Isso. sintoma, que é o Veja bem, isso é interessante o público saber, né, que os caroços que o povo chama de íngua, né? Isso. Eles são a gente chama de linfonodos ou gânglios linfáticos. Todo mundo precisa ter. Tá. Quando a gente vê criancinha pequenininha, né? Criancinha que tem 3, 4 anos, estão cheios de carocinho pequenininho, Aqui, ou na porque produz ou na ali se produz virilha. linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco de defesa. Tá. Então você tem uma infecção, aquilo aumenta e daí ele diminui. Quando os caroços começam a aparecer, né, no caso do linfoma de Hodgkin, por exemplo, a maioria das vezes é cervical, são caroços que crescem e não param de crescer. Continuam crescendo e eles têm algumas características ruins, que eles são endurecidos, eles são coalescentes, vão juntando um com o outro, linfonodo, e eles são aderidos, eles não são móveis. Então, esse é o tipo de situação comum num linfoma chamado linfoma de Hodgkin. Só para você entender se é comum ou não, né? Nesse caso, né? Isso. Agora, tosse persistente. E agora a gente vai entrar em outubro, né? Uma mãe que olhar uma situação dessa fala, nossa, tosse época de coragem, né? persistente, então é isso mesmo, né? Não, meu filho está com um problema. Não exatamente, né? Não, aqui eles colocaram esse sintoma que a gente precisa explicar um pouquinho, tá? A tosse persistente com a falta de ar pode acontecer nos linfomas. Quando esse linfoma cresce, em que região? Na região do mediastino. A gente tem gânglio aqui nessa região próxima Que do é tórax, aqui isso do tórax, tá? Tem gânglios também aí, que produzem células de defesa. Quando esses gânglios crescem formando um tumor, eles podem comprimir a traqueia e podem comprimir a veia cava superior. Aí é que dá E aí aquela que falta de pode dar ar. falta de ar e a tosse persistente. Mas a sudorese noturna, a perda de peso com sudorese noturna, né? E com febre diária pode acontecer na doença no linfoma de Hodgkin também. Ou seja, na verdade, esses sintomas que nós estamos citando aqui, eles precisam estar juntos, né? Não é um específico. Inchaço abdominal, por exemplo, é um dos casos que a gente viu aqui do Gustavo, É o caso do né? Gustavo, mas assim, o inchaço abdominal, vale a pena a gente falar, muitas vezes o pai percebe isso, né? Que é um sintoma de o pai notar um caroço na barriga, um tumorzinho na barriga, na hora do banho, e muitas vezes a criança não está nem chorando. E ela falou que, olha, quando foi no médico, a princípio achou-se que eram gases e tal, e não era, né? Então Não tem era. que tomar mais cuidado. Mas na criança pequenininha, a gente tem vários tumores embrionários, que são tumores que a mutação se dá, né, na vida embrionária, então acomete a criança muito pequenininha, entre 2, 3 e 4 anos de idade. Esses tumores podem se manifestar com inchaço e massa abdominal. Tá, então a mãe precisa, Como, na hora né? do banho, vai apalpando, conhecendo a Sim. criança, vai conseguir lidar com essa questão aí. E cansaço e dor nas costas, nas pernas, nos braços. Então, o cansaço, ele muitas vezes está relacionado ao próprio tumor, né? E dor, veja bem, a criança não foi feita para ter dor. Toda vez que a criança tem alguma dor exagerada, que ela para de brincar, ela só quer ficar deitada, ela não quer ir na escola, ela tem que estar com aquela cara de triste, criança que não brinca, que está triste. Acende a lanterninha. O que está acontecendo com essa criança? Então, por exemplo, se a gente tem dor de cabeça exagerada, uma cefaleia, que a gente chama, né? Sim. Que não passa com nada e só vai piorando todo dia, todo momento, mesmo não acompanhada ainda de outros sintomas, tem que pensar que entre as hipóteses diferentes, se essa dor prolonga e só vai piorando, Mãe, tem que tomar a possibilidade do sistema atenção, nervoso né? central, É. tumor do sistema nervoso central.
Dores nas pernas e nos braços, muitas vezes podem estar associados a alguns cânceres também. Então, por exemplo, a gente tem um tumor, né, chamado osteosarcoma, que é um sarcoma primário dos ossos, que ele pode dar dor e inchaço, principalmente nessa região próxima do joelho, Sim. né, que a grande maioria dos tumores estão nessa região. É um tumor ósseo, que pode se manifestar com dor também. Agora sim, você tá ouvindo aí, né? A mãe tá ouvindo de casa, eu imagino, porque eu sou mãe, eu sei como é que é, viu? Eu assisto um documentário, eu já fico impressionada, já vou olhar minhas filhas inteiras, falar, todo mundo vamos tomar banho, agora isso aqui é revisão, hein? Revisão das crianças. Calma, relaxa, viu? A gente está falando aqui de alguns sintomas, é só mais uma informação para você lidar com essas questões aqui. Agora, nesse momento, nós vamos ter aqui um VT bem explicativo, com mais informações referente a esse assunto aqui, viu? Para que você saiba como ajudar essa criança em relação ao câncer. Pode rodar o VT. À medida que uma criança recebe esse diagnóstico, a ideia é que os pais busquem imediatamente um auxílio psicológico, porque muitos deles não têm habilidade de enfrentamento, então eles também não sabem o que fazer, e muito menos como passar também esse diagnóstico para a criança. Então, o psicólogo ele entra ensinando, orientando e acolhendo esses pais, porque com o diagnóstico vem muitas emoções como medo, como a tristeza, a angústia, a ansiedade. Então, eles também se desestabilizam, talvez muito mais do que a criança. Então, o psicólogo entra para poder acolher, orientar e também trabalhar com a criança a expressão do sentimento dela, né? A brincadeira é essencial, o brincar, porque é onde a criança costuma expressar a emoção dela, os sentimentos, tudo que está acontecendo. Então, o psicólogo, através, às vezes, de massinha, teatro, desenho, pintura, ele consegue ir junto com a criança, organizando todas essas emoções que começam a aparecer, porque ela deixa de frequentar a escola, muitas vezes, então isso impacta, né, no bem-estar dela. Ela deixa de ir a eventos sociais que antes eram comuns, como às vezes viajar com um colega, dormir na casa de alguém, porque ela vai estar dentro de um tratamento que vai começar a limitar ela a ter esse convívio. Além da questão física, né, que impacta também na autoestima da criança, em ela se tornar ou ela se olhar diferente dos outros. Então, o psicólogo entra para orientar, na verdade, toda a família. Por quê? Porque muitas crianças também têm irmãos. Crianças com diagnóstico de câncer também têm irmãos, e esses irmãos também ficam carentes da atenção dos pais. E não adianta nada querer esconder da criança o que está acontecendo, não. Abre o jogo. O ideal é que se fale, só que assim, mediante a idade que ela tenha e o tipo de linguagem que os pais costumam usar dentro de casa. Então não adianta, não tem um padrão. Tem mais a ver com a criação, né, a expressão de cada um dentro de desafios que geralmente famílias passam, e os pais vão aprender, né, também, porque vai ser um desafio para eles falar, só que dentro de uma linguagem que a criança compreenda. Só que tem que ser dito, é importante que seja dito. Pode deixar. Agora, e quando o cabelo começa a cair? Dureza. Quando o tratamento se inicia, na químio, e a criança começa a perder o cabelo, a ideia muitas vezes é que através da brincadeira mesmo, às vezes com uma boneca, você comece a usar o teatro, de certa forma, né, para poder pôr essa situação para a criança ir aprendendo a vivenciar, ensinando ela como solucionar. Então, se a gente tem uma boneca e a gente fala, ela tá doente, a gente vai ter que cortar o cabelo para um novo cabelo crescer. Então, o que a gente pode fazer para ela ficar mais bonita, para ela se sentir melhor, para ela não se sentir diferente? E a criança sozinha vai aprender a solucionar isso quando acontecer com ela. Então, os pais podem entrar dessa forma, né? Através disso, eu, psicólogo também, como os irmãos, né? Porque existem muitos irmãos também que acabam até fazendo o mesmo para o próprio irmão diagnosticado se sentir mais à vontade, se sentir tão igual quanto, né? E tem vários casos assim na internet, né? De crianças e adultos que se solidarizam com essas situações. O importante é sempre levar tudo com o máximo de leveza possível. Dentro da rotina da criança, mesmo que dentro do hospital, conseguir pôr dinâmicas, mesmo que pequenas, de brincadeira.
para ela não deixar de ser criança só porque ela está indo ao hospital ou porque ela tem que o tempo todo estar no médico, fazer exames que realmente doem. Só que tentar aliviar isso de outra forma, com uma postura diferente dos pais. Porque se os pais ficam tão ansiosos quanto a criança, a tendência é que isso impacte muito mais, né? É sabedoria, pais. Essa é a maior dica de todas. E muito amor, é claro. De volta aqui, olha, são dicas importantíssimas. Você imagina que você precisa saber lidar, viu? E às vezes, se você precisar também de um apoio de uma psicóloga, como a gente viu aqui no VT, você pode buscar, com certeza. Mas a gente estava conversando ontem justamente sobre esse assunto, né? Às vezes a pessoa está em processo de doença, se não quer buscar agora, eu não quero psicólogo, não quero. Calma, relaxa. Cada um tem o seu espera tempo. passar, fica tranquila, a família sendo suporte já ajuda bastante. Agora, Carol, a gente fez até inclusive uma pergunta, né, aqui a respeito de tratamento e o pessoal fez o tratamento no SUS. Inclusive, a gente estava conversando sobre outros países. A gente sabe que o nosso sistema SUS tem alguns problemas, outras coisas, mas a gente ainda tem aqui algo. Doutor, a gente pôde ver aqui um tratamento, né, totalmente gratuito, graças a Deus, né, deu resultado, ainda bem. Mas, em comparação com outros países, até que a gente tem recursos aqui para isso. Os Estados Unidos mesmo é totalmente privado essa questão, né? Isso. Eu acho que é um ponto a se salientar. O fato de a gente ter problemas no SUS e também, né, o que o SUS paga ser uma coisa inferior, por isso, como o Dr. Marcelo falou, que precisa de ajuda, né, porque é um tratamento caro, a gente deve defendê-lo com unhas e dentes. Por quê? Porque o tratamento que o Gustavo recebeu no Boldrini, o tratamento que as crianças recebem no GAC de São José, o tratamento que a gente dá no Itaci do Estudo da Criança da USP, né, em São Paulo, é de excelência. Ou seja, e o mais interessante é isso, olha que bonito. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes que vão para o serviço público assim, eles têm poucos recursos, né? E o SUS oferece para esse paciente o tratamento igual, sem discriminação, do que se viesse um paciente de convênio ou um paciente particular. Ou seja, o paciente que chega lá no Itaci e nesses hospitais vai ficar no mesmo tipo de quarto, o mesmo tipo, né, de assistência, o mesmo tipo de brinquedoteca. Eu acho que depois o Gustavo pode falar que é igual para todas as crianças. E eu acho isso uma coisa muito bacana. Isso que eu chamo de saúde universal. E por isso a gente deve defender o SUS. A gente deve buscar, né, melhorar em vários aspectos e pedir também para que o governo federal dê mais atenção na saúde brasileira. Mas a gente deve defendê-lo, né, porque eu tenho muito orgulho de falar que os pacientes que chegam para mim, independente de credo, independente de poder social, independente de todos os fatores, recebem um tratamento digno e igual e de excelência. E eu falo que a oncologia pediátrica brasileira é de excelência. A gente faz os tratamentos, né, iguais aos melhores países do mundo. Excelente. Olha só, informações para você aí, viu? Mas você também está interagindo com a gente quer te ouvir, quer responder suas questões aí, pode jogar na tela mais interações para hoje agora. Olha lá, tá vindo de longe, Imaculada. O meu neto de 8 anos estava com muita dor abdominal, aí o médico pediu para fazer um ultrassom e ver resultado dizendo múltiplos linfonodos, né, entre as alças intestinais. Na projeção dos flancos, o maior mede 2x2, né, e 0,5 centímetros. O médico pediu para repetir o exame daqui 30 dias e não disse nada certo. Estamos preocupados. Ela quer saber se isso pode ser ou não um diagnóstico de câncer. Tá, então, ó, veja bem, os linfonodos, os gânglios linfáticos, eles servem para produzir células de defesa. A gente tem inúmeras doenças que não são câncer, que fazem aumentar os gânglios também, esses que a gente não vê, que estão, por exemplo, no abdômen. Então, a gente tem algumas doenças intestinais comuns nas crianças, por exemplo, a gente tem uma chamada adenite mesentérica, que existe uma inflamação do linfonodo no mesentérico, que é uma parte do intestino. Então, não necessariamente o linfonodo aumentado, pequenininho assim, é igual ao câncer, mas precisa saber como essa criança, a gente está dando uma opinião de uma colocação, né? Isso, é. Precisa saber como essa criança vai evoluir, né? Eu acho que... O que eu chamo a atenção agora como pediatra que eu sou, né? A gente sempre, quando tem alguma dúvida, e isso é a coisa mais importante que ensina para os mais novos, né? Você teve uma dúvida, você combina com aquela família e fala, eu quero te reavaliar daqui 3 dias, daqui 1 semana,
né? Diminuir o prazo do retorno. Porque daí você, ou se você tem um colega muito próximo que possa ver para você, você passa essa história, porque daí você está mais sujeito a acertar, né? No caso, provavelmente, eu não sei se no caso colocado, o menininho melhorou um pouquinho e está tendo isso ido e voltando, né? Porque os linfonodos, que a gente tem um tipo de câncer, até é bom comentar, que é o linfoma não Hodgkin primário da região iliocecal, que a gente chama de tipo Burkitt. Esse dá uma massa abdominal de gânglios, mas que forma uma maçona de gânglios, não um gânglio pequenininho, forma um tumorzão. Incha mesmo a Incha barriga. e é um dos tumores de mais rápido crescimento. Ele se multiplica de forma tão rápida que de uma semana para outra ele já forma uma massa grande, a ponto de dar até problemas metabólicos. Por isso pra que o criança. hiato aí, tem que ser rápido, prazo. analisa Isso. e tem que voltar. Isso, mas no caso é difícil opinar, né, só com uma colocação dessa, mas com certeza o médico vai olhar de perto, né, e dar prosseguimento. Sempre ouvi muito o que as mães falam, que as mães quando sabe que eu brinco, mas tem o sinal da Tem mãe, que né? ouvir Você sabe a qual é o sinal da mãe. mãe? Quando a mãe fala assim, liga assim, doutor Roberto, não tá legal. Aí minha anteninha acende. Opa. Ah lá, opa! Tem que antenar, viu, melhor Imaculada? escutar. Imaculada, você tá aí, né, desesperada, tem 30 dias para chegar no médico, fica tranquila, a gente vai correndo no Google e tal, aí se desespera, né, porque aí no Google sai milhares de doenças. Então, você fica tranquila e o diagnóstico é assim mesmo. Quando a gente fala de rápido, a gente pensa que é de um dia para o outro, Mas mas nada não é, impede não. também o seguinte, ó, se a mamãe ficar antenada, se alguma coisa mudar, Outro procura, médico. vai de novo, É. porque ó, o primeiro sintoma aqui vem da mãe. É. A mãe que fala, sabe tudo, faz Ó, a não leitura, tá legal, faz exame não. em Essa casa. criança não tá normal, Então, isso viu? aí. É isso mesmo, nós estamos te ouvindo, viu? Pode jogar o intervalo e voltamos já já. Só bebe uma água e já volta, hein? Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. E olha, como eu falo sempre, é gostoso demais estar aí na sua sala, na sua casa. E que bom que você escolheu um novo tempo para passar aqui um tempinho com a gente. E informação não quer demais, não é verdade? E falando de informação, a gente no bloco passado falou como dar uma notícia, como impactar, né, o menos possível a questão psicológica. E quando a gente recebe bombas, né, como a notícia de um câncer, de um tumor, entre outras informações, o que manda muito, né, é a estrutura psicológica. O pessoal fala muito também dessa questão das emoções venenosas, como é que você lida, e não é fácil, ninguém está falando que é fácil. Agora existem manuseios desse contexto. Inclusive um dos temas dessa revista que eu vou mostrar para você, que está aqui na minha mão, é Entre Família. Leva o nome do seu programa. E nessa revista tem aqui, inclusive, um tema, são 15 temas especiais para a família, para você, de forma gratuita. Um deles é as emoções venenosas. Tem outro tema aqui que é comunicação. Nesse momento, às vezes, quando a gente recebe uma bomba na família, recebe aquela informação que ela vem ácida, às vezes as pessoas tendem a ficar quietas, não conversam sobre isso como se não fosse com eles. Então, justamente, são temas aqui como comunicação, como emoções venenosas, que vão ajudar você, não só nesse quesito, mas de maneira horizontal e vertical, né? A gente tem que pensar nisso, de maneira vertical aqui, conversar com o nosso pai. E olha só, Cris, eu gostaria muito de ter essa revista. Quanto que custa? Nada. Não custa nada, não tem surpresa. Sabe aquele produto que você recebe, depois vem um boleto, se gostar, devolve? Não. Aqui no nosso programa, o que eu estou falando para você é o seguinte, essa revista aqui não custa nada. Você vai pedir agora, não vai pagar o correio, é só dar aquele abraço que eu falo, é o programa que mais dá abraço em carteira, esse programa aqui, gente, é só você ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Fácil, já devia estar no teu celular. Falando em celular, e o WhatsApp? Você pode pedir aqui, é fácil, no 12 98 100 14 25. Anotou? Então, olha, leva a sua revista para a sua casa. Se caso você já tiver tanto saldo mais aqui, quanto a nossa revista do Entre Família, dá uma conversadinha no nosso WhatsApp, pede outra revista. Tem tanta produção especial aqui de várias áreas para você aprender. Falando em áreas, a gente prometeu no início do programa receber aqui uma vencedora e uma equipe especial de viagem. A dica, Bom de Bíblia, vamos receber aqui a Roselane Amorim, vencedora da 2ª temporada Bom de Bíblia. Com ela, essa turma que viaja, leva você para vários destinos, o Peter Coachmate aqui, né, o Peter e o Eric também. Essa turma aqui que, vamos chegar mais pertinho, tá legal, produção? Vamos enquadrar aqui. Olha, aqui no Entre Família dá sempre espaço para mais um aqui. E aí, Rosê? Você já pensou aqui, olha, tá com essa turma que em breve você vai pegar um destino especial, já vai falar 2ª temporada. E aí, como é que foi participar? Foi muito interessante, foi especial. Você imaginou assim, olha, tudo bem, eu vou participei da seleção, fui chamada. Agora, mulher, você ganhou um negócio. E aí? Eu queria muito.
Eu estudei muito e queria muito. Preparou. Preparei, mas quando eu cheguei, eu vi que tinha algumas pessoas especiais também, que tinham preparado bastante, pessoas que conheciam bastante. Aí eu já fiquei... Aquele negócio assim, aquele negócio é casca grossa. Bíblia faz seleção, o Brasil inteiro participando. Para você que está chegando agora, é aqui mesmo. Olha só, é um programa nesse estilo game show, né? Aqui na casa que participa. E são perguntas de conhecimento bíblico. E várias etapas, é muito legal. Inclusive para você, olha, já coloca no ntplay.com, tem a temporada no NT Play. Se você perdeu a temporada aqui da Rose, pode acompanhar. Rose, foi especial. Quem é que está do seu lado? Essa família que viaja. Fiquei sabendo que um dos prêmios aí é viajar. Você vai para onde, mulher? Nós vamos para Israel, com Peter e Eric Goldschmidt. Peter e Eric. Ela que ganhou. Viaje comigo. Olha, para você que está em casa, eles têm uma agência, né? Uma agência de viagens. Tem um programa aqui que passa levando você para vários destinos. E eles até vão falar um pouquinho desse programa. Sejam bem-vindos a essa família que literalmente dá vontade de viajar e conhecer vários lugares. É muito bom estar aqui no Entre Famílias de novo. Na verdade, ela fez por merecer, né? E vai poder viajar com a gente, com o nosso grupo para Israel, totalmente de grátis, né? Free. Ela vai ter a viagem todinha. Ela e o Eduardo, né? Que ganhou a primeira temporada. O Eduardo esteve aqui conosco também, logo que venceu. Nós temos um grupo que nós estamos levando junto, de pessoas que querem estar com ela, querem estar com a gente também. E já vai sair agora domingo. Domingo a gente já embarca. Ela já está de malas prontas. Está de mala pronta, tudo pronto, literalmente. Rose. As malas já estão aqui. Fez aquela selfie do Instagram, o que você mandou? Ou só avisou a família no grupo do WhatsApp, tá todo mundo avisado. Todo mundo sabendo. Ficou famosa agora de um bom motivo, conhecedora da Bíblia, que compartilha esperança e tal. E agora todo mundo quer te levar para aquelas programações, vem cá, vamos fazer aquele concurso nas igrejas e tal, que tinha no... Você que é um termo agora, igrejeiro, JA, mas eles são jovens adventistas, tinha esse negócio de fazer um concurso. Você participou disso já, Rosa? Já, mas o último que eu tinha participado tinha 20 anos já. Mas eu participava sempre que tinha, participava. 20 anos, Peter, está 20 anos. Agora falando nisso, e o nosso programa Viaje Comigo, quem quer acompanhar agora falou de tudo. Eu não sabia que tinha, todo mundo conhece, mas sempre tem aquele que passa por aqui ou participa do programa Viaje Comigo, não sabe do Entre Família, e a gente fica anunciando um programa do outro. Assim, é bondade cruzada, né, Peter? Verdade. Bom, Viaje Comigo já está indo para a 6ª temporada, né, Eric? 6ª temporada. Aqui na TV Novo Tempo, ele tem o programa inédito todo domingo, às 7h30 da manhã. E você pode nos acompanhar. Qual câmera que é que eu estou perdido aqui ali? Você pode nos acompanhar e estar conosco durante a semana e viajando para os lugares mais lindos do mundo. Brasil, América do Sul, Antártida, Oceania, Ásia, Israel, inclusive, né? E vamos fazer um programa especial sobre esse grupo que vai passar no Viaje Comigo, vai passar na TV Novo Tempo. Nós vamos justamente gravar um programa especial com eles. Já temos algumas perguntas preparadas para eles, assim, para ver se eles são bons de Bíblia mesmo, né? Já aquelas perguntas bem... Qual o nome do meio do rei Davi? Está até passando umas imagens. Enquanto você está falando, está passando então, umas imagens. Então, vamos fazer umas perguntas para eles. Vão viajar junto conosco, vão conhecer os lugares que eles estudaram, vão para Jerusalém, vão para Galileia, vão nadar no Rio Jordão. Que isso, vão Rose. nadar no Mar Morto, apesar de estar frio, né, Eric? Vai estar um pouquinho frio, mas Israel é uma viagem muito especial, né? Muito especial. A gente fala que é um destino único, porque para nós, principalmente, que crescemos ouvindo e aprendendo várias histórias, é muito interessante você ir para um lugar e falar: então esse aqui é o tal do Mar da Galileia, foi aqui que aconteceu tudo isso. E você vê as histórias, vai lá na sinagoga de Cafarnaum, você sente um negócio assim, bem diferente do que qualquer outra viagem, do que visitar o Cristo Redentor, por exemplo. É uma viagem espiritual e uma viagem também cultural, para você conhecer uma nova cultura, uma cultura diferente, um povo diferente e que sempre está aberto para receber os turistas. Né? Que coisa boa. É o seguinte, é a Rose andando de barquinho no Mar da Galileia. Que é isso, Rose? Agora, você está emocionada, Rose? Não, coloca no microfone. Sim. Ele estava falando a Rose, você não acredita que eu vou de barquinho no Mar da Galileia, vou fazer essa viagem e tal. Vou andar de barquinho. Vamos entrar na cidade murada de Jerusalém, vamos ver os portões ali. Qual é o portão que você quer visitar? Jaffe e Damasco. É o Olha, Jaffe e se o Damasco. programa quiser, atenção, diretora aí, Patrícia, pode me enviar, só para tentar avisar aqui, né, de forma gratuita. Eu não cobro nada para ir nessa viagem e tal. A diretora anotou, disse que vai orar por mim e tal. Agora, vocês têm, inclusive, uma agência. Se você, inclusive, gostaria de fazer esses roteiros, com toda essa explicação, esse humor, esse carinho que vocês têm, podem, inclusive, entrar em contato.
contato, né? É isso mesmo. O Viaje Comigo, ele tem o apoio da Gold Trip, que é a nossa agência de viagem também, e é ela que organiza todas essas viagens, né? E nós já temos um grupo para Israel. Quem não pode ir dessa vez para Israel, com a Rose, com o Edu, com a gente, tem oportunidade em 2021 tá fazendo essa viagem. A gente não sabe ainda quem são os vencedores do Bom de Bíblia, vocês vão descobrir aí no decorrer do ano aqui na TV Novo Tempo, mas a viagem já está marcada para o comecinho do ano que vem, nós voltarmos para Israel, e quem não foi dessa vez vai poder curtir tudo isso de pertinho. Olha só que benção. O pessoal de casa está gostando. E outra, quando vocês vêm aqui, você sabe que o povo gosta por demais. Em breve, nós teremos uma parceria aí. Viaje comigo, entre família. Eu já estou dando spoiler aqui, não é só você que vai estar com essa turma aqui. E em breve. Rose, muito obrigado. Parabéns. Que Deus, inclusive, te ilumine, que você possa ter esse conhecimento, né? Buscareis e achareis. Leve um abraço para sua família. Vamos aqui no Entre Família também. E boa viagem para você. Benção. Muito obrigada. Olha, e essa família que viaja, em breve com essa família aqui. E outra, viaje comigo na programação. E obrigado pela participação aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de viagem, né? Porque é uma coisa que todo mundo gosta e que não pode viajar, acompanha a gente nas viagens. Pode acompanhar a viagem, inclusive, no Instagram, no Facebook do Viaje Comigo, que é Viaje Comigo Oficial. Vai poder acompanhar as viagens também em detalhes e essa parceria vai poder ver aqui também no Entre Família. Gente, é muita informação. Você viu aqui, ó, Viaje Comigo, não perca o programa. Bom de Bíblia, um abração especial para o André Leite. André Leite, ó, tá arrebentando aí. Gente, é só visita boa. Sabe quando aquela tarde de receber visitas, a gente recebeu aqui, inclusive a sua, e você continua participando conosco, não é verdade, Carol? É isso mesmo. Tá mandando as suas interações aqui pra gente? 49 com o DDD 12, né? Você já sabe, são as suas participações, viu? E a gente tem participação agora, produção? Podemos jogar na tela uma participaçãozinha aqui? Vamos lá jogar então mais uma pergunta, porque você está falando, a gente quer te ouvir, viu? Estamos aqui para responder a Rosana. Olha lá, Rosana, o que foi? Existem certos alimentos que podem influenciar a criança a ter câncer? Precisa cuidar da alimentação da criança? Tá. Nós falamos aqui do refrigerante, do açúcar, né? Tal, mas existem alguns alimentos? Olha, eu acho o seguinte, que a boa alimentação, e a boa alimentação a gente fala que é uma coisa, eu como pediatra vejo que se perdeu um pouco, né? De você comer alimentos ricos em fibras, né? Então, uma boa alimentação, procurando comer as proteínas, mas comer também as verduras, né? As frutas, ela ajuda ao intestino a ter um funcionamento melhor, né? E com o passar do tempo ajuda a prevenir inúmeras doenças. E a gente sabe que dietas pobres em fibras, muito pobres em fibras, aumentam a incidência, principalmente não na criança em si, apesar de na adolescência estar aumentando pouquinho, mas ao longo da vida é um fator predisponente a câncer de intestino. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que Ficar cuidar alerta dos ali, alimentos. colocar fruta, verdura, mas meu filho não come, minha filha. Então fala para ele, ó, é o que tem, tá? É o que tem na casa. E agora, vamos fazer o quê? Agora, Gustavo, eu não sei se você mudou muito a sua alimentação, a sua rotina. Bom, sua rotina foi alterada bruscamente, né? Mudou a alimentação de lá para cá ou não? O que você não come mais? Eu parei de tomar refrigerante, né? Que antes eu tomava bastante. E agora eu parei de tomar. E também tô comendo bastante fruta, verdura, igual o doutor falou. E tem outras coisas também que eu parei de comer. E outras coisas que eu comecei também a comer. Coisas que você começou a comer, que você faz cara feia, mas você manda para dentro. É. Tem também, né? A Tem vida vai dando essas também, coisas também. é, Eu não estava tem conversando jeito. nos bastidores aqui com a Vivi, que, querendo ou não, teve aquele impacto, passou aquela paulada que ninguém quer viver, mas automaticamente algumas coisas a gente ganha, né? Vê que a gente precisa de pouco para ser feliz. A gente tem uma sensibilidade, quando vê esses momentos, que até a forma de encarar a vida, você encara diferente. Vivi, para você foi assim? Foi sim. Para mim foi assim, eu parava para pensar em... Não que eu tenha desistido de sonhos, vontade de certas coisas que eu ainda tenho vontade de fazer. Mas você começa a ver aquilo com outros olhos. Você se volta para o que realmente é mais importante
E você dá valor nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes da vida, sabe? Coisa que na correria do seu dia a dia, quando você não tem problema, quando você não tem doença, quando a sua vida está andando bem, você não para pensar, entendeu? Um tempo a mais com o filho, um tempo a mais de qualidade com a família, sabe? Então, o que aconteceu com o Gu veio para ajudar toda a família, todos os amigos próximos, porque foi algo assim que impactou muita gente, pegou muita gente de surpresa, porque ele era um garoto forte, alto, ele emagreceu cerca de 25, 30 quilos. E assim, do nada você vê que ele se tornou uma outra pessoa. Então, você começa a dar valor nas pequenas coisas, sabe, da vida, o que realmente é importante. Não que eu tenha esquecido os meus sonhos, né? Que a gente tem os nossos planejamentos, né? Mas, assim, eu dei um tempo na minha vida, no que eu queria para mim, né? Voltar para o mercado de trabalho, dei um tempo em tudo, para voltar totalmente para ele, para minha família, né? Como eu estava conversando com a Carol. Eu tenho outros 2 filhos, e na hora que dá aquele impacto da notícia, você quer só cuidar de quem realmente está precisando. Então tá passando umas fotos. As né? imagens Isso. dele As imagens, aí, que foram enviadas pra Foi gente. alguns meses antes aí, essa aí foi a última químio dele, foi muita emoção no dia. Daí foi pós-cirurgia na UTI, que ele ficou 2 dias E a na gente UTI. estava aqui conversando, porque eu conheço a Vivi há muitos anos, né, Vivi? Não tantos, porque nós somos novas, né? Assim, né? Lá, rasparam a cabeça, E o também arrastaram, mas ele não quis. não, Deixa eu só fazer um adendo aqui. ele não deixou, né? Amizade da década de 50. Ele aqui, não, ó. não, 50 não. 50 nós não éramos nem nascidos. A gente se conheceu há alguns aninhos aí. Não, aqui nós somos daqui, ó. São adolescentes. E o Gustavo, ele sempre foi... Eu não acompanhei o crescimento dele, que nós ficamos longe uma da outra. Mas o Gustavo, ele tem esse semblante, né? Ele tem esse comportamento tranquilo, né? Sim. Então, eu imagino que ele deve ter recebido a notícia, aí você fala, não, mas ele recebeu assim. Eu acredito que é isso mesmo. Porque desde pequeno ele é tranquilo, sereno, né? Então, eu acho que entregar esse tipo de informação para uma criança que tem essa característica é mais tranquilo. Agora, e se a criança tiver uma característica, por exemplo, como a minha mais nova, Esther? Minha Esther, ela é um furacão, Se ela é fosse o meu do dramática, meio. ela sofre todo o sentimento do mundo inteiro. Como é que a gente passa esse tipo de informação para as crianças? Vamos fazer um checklist, Vamos para dar quem uma... está em casa? Para a gente poder até colocar, né? Pontuar essas questões. Pontuar, né? Como é que eu passo para a criança esse tipo de informação? Tá, ok, sabemos que temos que jogar claro com a criança. Vamos falar tudo o que vai acontecer, o resultado da químio, o que vai acontecer na vida dela e tal, como o médico já prepara a gente, né? Mas, e para as crianças? Olha lá, a produção preparou aqui um conteúdo para a gente, como talvez você precise repetir informações várias vezes, né? Essa aqui é uma dica importante, né? Para crianças, você tem que repetir mais de uma vez. Pode rodar aí as dicas aí, o Cris vai dar a primeira, vamos lá. Tá aí então, né? Olha, verbalize sua preocupação de maneira amorosa. Eu acho que o amor, né, é essa linha que ele conversa em todos os quesitos. E o doutor falou assim, a mãe, ela tem várias questões, o pai. Acende aquela luzinha porque conhece o filho, a mãe conhece uma pintinha, às vezes, na orelha da criança, né? E nessa questão aqui de verbalizar, a mãe sabe justamente como é que funciona o Gustavo aqui, como é que ele lembra da fraldinha dele. É difícil falar na adolescente da fraldinha dele, que ele nem gosta, mas é isso aí. Então, verbalizar o amor, isso é muito importante. Falar com amor, com tranquilidade, né? Agora a gente, tem mais informações, tem interação, tem muita coisa. Você está perguntando, a gente tem dúvida aqui, mas o tempo... Acabou? Gente, programa bom passa rápido. É isso. Mas muito bem, vamos agradecer aqui os nossos participantes. Doutor, muito obrigado por ter vindo, a sua equipe também, né, colaborando com a nossa produção. Que o senhor possa estar nessa missão, ainda bem que existem médicos, né? Eu digo assim, se dependesse de mim para tirar sangue, acabou a pessoa. Mas ainda bem que tem pessoas, né, que lidam com amor nessa fase e transmitem comunicação aqui no nosso programa também, doutor. Eu que agradeço, espero participar de outros programas e trazer a mensagem para o público, né, que o câncer infantil, ele existe, ele é raro, mas são 12 mil casos por ano no Brasil. Ele muitas vezes parece com outras doenças próprias da infância, mas aquela intensidade daqueles sintomas, o fato da criança começar a ficar, né, daquele jeito que eu falei, mais triste, com mais dor, tirar da rotina normal, leva a pensar nessa possibilidade entre várias. E o mais importante, né, gente, que o câncer infantil tem cura. Amém. O câncer não é igual à morte. O câncer infantil,
hoje em dia com os tratamentos que a gente consegue colocar nos hospitais de primeira linha, como esses que a gente citou, entre esses do Itaci, no geral, chegando bem diagnosticado, tem chance de cura acima de 70% a 80%. É muito alto. Leucemia, por exemplo, que é um câncer avassalador, porque os sintomas daqueles que eu falei de palidez, manchas roxas no corpo e febre começam de uma semana para outra, né? A leucemia, o tipo mais frequente de leucemia, que é a leucemia linfóide aguda de baixo risco, que não é tão grave assim, ela tem quase 90% de cura. É como se fosse um consultório, de cada 10 crianças que entrarem, 9 a gente cura. Ou seja, é uma tem revolução na esperança, medicina. Tem esperança. Tem. E todos não é o os outros fim, né? citados também, né? Então, essa mensagem que eu passo é, a gente deve realmente sempre, né, ser o médico em si, né, ser competente, né, passar a mensagem clara, né, afetuosa, né, dizer tudo sobre o tratamento, mas passar essa esperança. Porque a família, não é verdade? A família quer ouvir que tem um norte, né? E isso que a gente vai atrás, né? Resumindo, temos esperança, né? Muito Amém. bom. E agora, nesses últimos 40 segundos, um abraço especial para essa família vencedora aqui. Vi, Gustavo, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo aqui, abriu o coração, abriu a vida. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade e de estar aqui com vocês mais uma vez, partilhando da nossa história, né? E agradeço a todos os amigos, familiares também que nos ajudaram, que oraram por nós durante todo esse tempo. Mas especialmente, em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo que Ele tem Deus, feito na né? nossa vida. E também ao fã-clube que tá passando aí, né? Que tá assistindo a gente. A Vivi, né? Tá assistindo a Vivi aqui, viu? Ô, Nós nos benção. vemos na segunda-feira. Um Abraço. grande abraço para você. Tchau, Bom tchau. final de semana. Tchau, tchau.